Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estudamos sobre salvação e a lição de hoje é a última lição desse primeiro trimestre, a lição de número 13, com o tema A Consumação da Salvação. Nós do EBD em Foco queremos agradecer a você que esteve conosco em toda esta jornada e convidamos para mais uma jornada muito importante que será do próximo trimestre, onde nós trataremos sobre ideologias. É um tema muito importante, especialmente no contexto jovens. Então, o nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar a cada um dos nossos professores, a cada um dos nossos assinantes e inscritos aqui no canal do YouTube e a cada aluno da escola bíblica. Que Deus possa abençoar a todos. Finalizamos esse trimestre, mas já continuamos a caminhada num próximo trimestre que começa na próxima semana. Então, você é o nosso convidado para continuar essa jornada aprendendo da palavra de Deus. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do EBD em Foco. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. Além disso, os slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e o professor precisa montar um outro slide. Aqui no EBD em Foco, você encontra o slide 100% baseado na revista e editável. Você pode fazer a mudança que desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também um aplicativo do EBD em Foco. Você acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 Coríntios 15 e verso 49, que nos diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Capítulo 15 de 1 Coríntios está falando sobre ressurreição e do corpo glorioso que teremos na ressurreição. E a lição de hoje estará tratando da consumação da salvação. O momento da glorificação, o momento do estado eterno. A partir deste momento, nós não sofreremos mais as consequências do pecado. O resumo da lição nos diz: a certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. Nós nos esforçamos para viver uma vida santa porque nós acreditamos que já é possível experimentar a beleza e as delícias da vida da glória. Mas nós sabemos que o ápice, que a perfeição só será desfrutada no céu. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, óbvio que é o texto célebre, sobre ressurreição, e Apocalipse 22, que fala ali do estado eterno. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faça um estudo sobre esses dois textos. Muito bem, vamos então para a nossa introdução. A salvação não se limita à justificação, regeneração e santificação. São os aspectos temporais da salvação que acontece em nós, em nossas vidas, aqui ainda em carne. Justificação, onde nós somos justificados, tornados justos pela justiça de Cristo. Regeneração, onde nós nascemos de novo. E a santificação, que é o estado presente da mudança, do aperfeiçoamento, do abandono do pecado e a obediência a Deus. Mas tem mais um aspecto da salvação, que é o aspecto futuro, que é a glorificação. Ela será plenamente consumada na glorificação. A salvação será plenamente consumada na glorificação final.
Esta é a gloriosa esperança da Igreja de Cristo, porque nós somos justificados, a justiça de Deus é imputada a nós, porque nós não temos méritos para estar diante de Deus como justos, mas nós fomos justificados pela justiça de Deus. É uma justiça imputada a nós. Nós fomos regenerados. A vida de Deus passou a morar em nós. Nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. A santificação, o pecado não tem mais poder sobre nós, o pecado não nos governa mais. Nós vivemos pela obediência e a satisfação em Cristo. Mas todos esses momentos, tudo isso é vivido ainda no corpo, é vivido aqui ainda nessa vida presente. Mas haverá um momento, que é o momento final da existência, que é a glorificação. E esse momento é o momento da esperança final da igreja. Por quê? Como se a glorificação fosse melhor? Não, é porque a glorificação é o momento final, é o ápice, é o ponto de chegada. Nós vivemos a glória da justificação, nós vivemos a glória da regeneração, nós vivemos a glória da santificação e, por fim, viveremos a glória da glorificação. Por isso, concluiremos este trimestre contemplando o novo começo de Deus como a consumação do plano redentor. A palavra de Deus revela que nosso corpo será completamente transformado. Toda a criação será restaurada e estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que aquilo que é corruptível dará lugar ao que é incorruptível. O apóstolo Paulo também diz em Romanos que haverá uma transformação. A natureza será restaurada e o próprio homem também será restaurado. Essa certeza deve orientar a nossa vida no presente, levando-nos a viver como verdadeiros salvos em Cristo. Né? Como eu falei, nós não esperamos a glorificação como um momento mais importante, mas como o ápice da vida em Cristo. A nossa vida em Cristo já é uma vida de alegrias, mas o ápice da nossa vida é o viver eternamente glorificados em Cristo. Primeiro tópico, do terreno ao celestial. A corrupção dará lugar à incorrupção. A glorificação é a última etapa da salvação, é o último momento, né? É o ponto de chegada da nossa caminhada. Quando ela ocorre, os salvos terão seus corpos transformados. Essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, porque uma visão coerente e que a fé cristã desenvolve é de que o poder do pecado não existirá mais sobre nós e nem as consequências. E Paulo ensina em 1 Coríntios 15 que para que isso aconteça, o corruptível precisa dar lugar ao incorruptível. O corpo hoje está sujeito à finitude. Ele envelhece, adoece e morre. Essa é a corrupção de que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 15. A condição física limitada que herdamos desde o Éden. Isso é natural, é a natureza. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esse é o contexto e a explicação biológica da existência de todos os seres na face da terra. Humanos e animais, árvores, todos nascem, crescem, reproduzem numa perspectiva original, envelhece e morre. Mas apenas para nós, seres humanos, tem uma nova expectativa. Esta corrupção que traz o envelhecimento e a morte será derrotada. Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, aonde o que é físico será transcendido ao que é celestial, e o que é limitado será transcendido por aquilo que é eterno. Na glorificação, nossos corpos não envelhecem, não adoecem, nem morrem. 1 Coríntios 15, 43 e 44 diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Na glorificação, os nossos corpos estarão além das limitações que nós vivemos aqui. A glorificação é esse estado superior da existência humana. Nós ainda existiremos como seres humanos. E a prova disso é que Cristo não subiu ao céu de forma fantasmagórica. Ele subiu ao céu de forma corpórea. O seu corpo ressuscitou, ele voltou à vida. Tanto que os textos bíblicos nos mostram que ele comeu, que ele bebeu, que ele tocou os discípulos, mas o seu corpo agora é glorioso. Ele não se limita mais à matéria. Assim nós seremos. Nossos corpos não envelhecerão, não adoecerão e não morreremos na glorificação, mas nós teremos corpos. Não por acaso o apóstolo Paulo compara o corpo atual ao corpo glorificado, mostrando a transição do terreno para o celestial. Viveremos então em uma nova dimensão de existência, mas existiremos com corpo, não de forma fantasmagórica. O nosso corpo será glorificado, não terá mais as limitações das enfermidades, não terá mais as limitações da inveja, da tristeza, da cobiça, enfim. O nosso corpo não sofrerá mais as consequências do pecado, o que é maravilhoso. É uma das coisas das glórias esperadas pelo cristão mais extraordinárias. Nosso corpo não sofrerá mais as consequências do pecado. E levando em consideração o que a Bíblia ensina sobre as consequências do pecado, tudo o que há de mal no mundo é por causa do pecado. Então, todo esse mal não existirá mais no céu, no nosso momento de glorificação, no nosso estado de glorificação, porque todas as consequências do pecado ficarão para trás. Alma vivente e espírito vivificante. Para aprofundar ainda mais essa transição, o apóstolo apresenta outro contraste, agora entre Adão e Cristo. O primeiro, como alma vivente, foi aquele que recebeu a vida diretamente de Deus, né? O que existe, apenas existe. A ideia aqui de alma vivente é aquele que apenas existe. O segundo, nosso Senhor, é o Espírito vivificante, ou seja, aquele que concede a vida, anima, transforma e renova o ser humano. Esse contraste entre alma vivente e espírito vivificante é porque Adão é aquele que vive e Cristo é aquele que dá a vida. Nós somos aqueles que vivem, mas Cristo é aquele que dá a vida. Se ele nos deu a vida corpórea, física, humana, ele também é poderoso para nos dar a vida eterna. Assim como herdamos a natureza adâmica, inclinada ao pecado, também herdaremos para sempre a natureza redimida que procede de Cristo. Isso é extraordinário. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos? Que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro dos que ressuscitarão para nunca mais morrer. O que Paulo está dizendo ali no texto? Que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele agora é o primeiro dos que terão uma nova natureza, uma natureza completamente aperfeiçoada. Está falando de Cristo, o Cristo, Filho do homem, como o próprio Jesus dizia, né? Por isso o comentarista diz assim como herdamos a natureza adâmica inclinada ao pecado, nós também herdaremos para sempre a natureza redimida que procede de Cristo. Nosso corpo, Paulo também diz, assim como ele é, nós seremos. E Paulo está dizendo assim como ele é no sentido do seu corpo. Assim como ele tem hoje um corpo glorificado, um corpo que não sofre nenhum tipo de restrição por causa das limitações naturais, nós também teremos um corpo glorioso, um corpo que não sofrerá dor, não sofrerá cansaço, não sofrerá tristeza, um corpo glorificado, um corpo aperfeiçoado. Portanto, a finitude dará lugar à infinitude, a corrupção à incorrupção e a morte
a vida eterna. E mais do que isso, a vida perfeita. Fazendo uma comparação, nós temos uma vida imperfeita, mas na eternidade, depois da glorificação, com a glorificação, nós teremos uma vida perfeita. O homem terreno e o homem celestial. Nesta era, carregamos a imagem do homem terreno. Lutamos contra a natureza pecaminosa, enquanto não experimentamos plenamente a redenção eterna. A nossa natureza pecaminosa é parte de nós, infelizmente. Como disse Davi, em pecado eu fui concebido e em pecado minha mãe me deu à luz. E a ideia de Davi ali é dizendo que nós nascemos pecadores. O próprio Paulo diz que o pecado veio sobre todos nós somos pecadores. Então, de fato, nessa existência aqui, nesta era, nós carregamos a imagem do homem terreno. E a imagem do homem terreno é uma imagem fraca, é uma imagem de imperfeição. E nós, enquanto existimos aqui, nós temos essa consciência como cristãos. Viveremos o tempo todo lutando contra as inclinações pecaminosas da nossa natureza. Enquanto nós não vivermos a plena redenção, nós ainda sofreremos e teremos que lutar contra as inclinações da nossa natureza, que são perversas. Muitas pessoas, às vezes, se entristecem, muitas pessoas até entram em depressão por causa da luta contra o pecado. Olha, mas eu quero dizer para você, se você está lutando contra o pecado, então você está indo bem. O problema é quando uma pessoa já não está mais lutando contra o pecado. Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos que tem gente que está prosperando no pecado e achando que está tudo bem. Mas essas pessoas estão prosperando no pecado porque Deus as entregou aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios desejos. Elas foram entregues ao pecado e não há coisa pior do que ter sido entregue ao pecado. Nós, enquanto cristãos, viveremos essa vida em constante luta. Nós viveremos em constante luta. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Nós somos natureza caída e nós viveremos em constante luta, porque recebemos de Deus a vida de Deus. E essa vida de Deus está, como diz Paulo em Gálatas, o tempo todo lutando contra as inclinações da carne. Então, você que está lutando, você que está vencendo o pecado, muitas vezes peca, mas se arrepende e vence o pecado, não fique triste, fique feliz, porque você está sendo vitorioso. Por isso, enfrentamos as complexidades e contradições da nossa própria natureza. A palavra de Deus revela que o Senhor Jesus suportou as contradições dos pecadores. Hebreus 12, de 1 a 3 diz: considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, lembre-se, essas lutas que você passa, Jesus também passou. Essas afrontas que você vive, Jesus também viveu. A diferença é que Jesus não tinha uma natureza inclinada para o pecado. Ele nunca teve essa natureza inclinada para o pecado, porque ele sempre foi Deus. Nós temos a natureza inclinada para o pecado. Mas as dores, as lutas, as pessoas rejeitando, as pessoas falando, as pessoas maltratando, as enfermidades, as limitações do corpo, tudo isso Jesus viveu. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver sendo rejeitado, quando você estiver sendo maltratado, lembre-se, Jesus passou por isso também. E Ele entende você, Ele vê você. Por isso, não se desespere e confie no Senhor. Contudo, temos a promessa de que seremos conformados à imagem celestial, sem pecado e em comunhão eterna com Deus. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Essa é a nossa principal esperança. A nossa principal esperança é de que tudo isso irá passar. E nós iremos desfrutar de uma comunhão eterna com Deus. As contradições humanas desaparecerão. Viveremos, enfim, aquilo que Deus planejou para nós desde o princípio.
toda a perfeição e glória que foi planejada por Deus para o homem viver no jardim será restaurada e ainda aperfeiçoada, com muito mais glória, porque o último momento será melhor do que o primeiro. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, professor, deve explorar isso com seus alunos, nesse tempo de tanta angústia, nesse tempo de tanta depressão, de tanto desespero, há uma esperança. Nós não seremos abandonados aqui. Nós temos a promessa de que um dia nós seremos como Ele é. Agarremos-nos a essa esperança e sejamos fiéis a Deus. Segundo tópico, uma nova ordem do cosmo. O rio puro de água viva. A salvação não será consumada apenas no ser humano, mas também em toda a criação. A Bíblia mostra que o pecado trouxe caos não apenas ao homem, mas a toda ordem criada. Romanos 8, 20 e 21 nos diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Lembra de quando Deus foi falar para Adão de que, por causa do pecado, os juízos do pecado, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então, toda a existência foi contaminada pelo pecado. A Bíblia mostra que o pecado trouxe caos até para a natureza, não apenas para a vida humana. E a própria natureza aguarda esse momento de restauração. Por isso, está aqui o comentarista dizendo: a salvação não será consumada apenas no ser humano, mas também em toda a criação, porque toda a criação de Deus é boa. A Bíblia mostra que o pecado trouxe caos a todos, a toda a existência, mas Deus trará a restauração a tudo. Contudo, Deus consumará a sua obra ao estabelecer novo céu e nova terra. Apocalipse 21:1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nessa perspectiva, o apóstolo João nos apresenta a cena gloriosa da cidade eterna. Nela há um rio que flui do trono de Deus. Haverá uma nova criação, ou haverá uma nova experiência para nós, em um lugar onde as consequências do pecado não estarão, em um lugar onde o pecado não escravizará e não condenará a ninguém. Esse rio, além do seu sentido literal, simboliza a presença contínua do Espírito Santo. Sua presença produz uma restauração completa, na qual pulsa a vida de Deus. Como eu disse, aonde as consequências do pecado, aonde a influência do pecado, aonde todo o mal que o pecado produz, jamais existirá. Não estará presente. Será uma vida gloriosa. São as doces águas do Espírito, em contraste com as águas amargas do tempo presente. Serão as delícias do Espírito. Aqui nós lutamos tanto para ter a presença do Espírito Santo. Aqui nós buscamos a presença do Espírito Santo, de modo que ele possa nos conduzir, nos ensinar, nos iluminar. E por causa do pecado, por causa das consequências do pecado, tudo isso é tão traumático, é tão difícil, mas lá nós viveremos as delícias do Espírito Santo, desfrutaremos da sua presença e de tudo que ele pode proporcionar, sem limitações, sem as limitações do pecado, das distrações deste mundo. Produção de vida verdadeira. Apocalipse 22 também nos apresenta a imagem de uma árvore, a árvore da vida. Diferentemente do relato de Gênesis, agora ela está acessível a todos os salvos, dentro de um contexto de redenção consumada. Esta é uma ideia miraculosa. Esta é uma ideia que muitas vezes não cabe nas nossas concepções, no nosso entendimento, mas há grandes e maravilhosas promessas para nós que estaremos no céu. Será sem dúvida
tempos em que as nossas almas estarão descansando no Senhor e em tudo que Ele irá proporcionar a nós. Essa árvore simboliza a verdadeira vida, em que não haverá mais sofrimento físico, emocional ou espiritual. Experimentaremos cura, plenitude e alimento eterno, que procedem diretamente de Deus. Há quem diga que esta árvore, como símbolo da verdadeira vida, é uma imagem para que a gente possa lembrar de que o mal que o pecado trouxe, as escolhas adâmicas que trouxe tanto mal, ela não existirá mais no céu. Não teremos mais esses problemas que são decorrentes das escolhas adâmicas, mas nós teremos os benefícios da obra redentora de Cristo. Apocalipse 22, 2 e 3 diz: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores serão para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Há uma especulação de que esta árvore é uma imagem simbólica. Não é uma árvore de verdade, mas é uma imagem simbólica, onde nós aprendemos que as consequências do pecado nunca, jamais nos atingirá. Que quando nós estivermos no céu, a vida será plena e perfeita. Tudo terá sido completamente redimido. Trata-se de uma forma de vida que, para muitos hoje, não passa de imaginário, de um anseio para um mundo melhor. No entanto, essa realidade não é fruto da imaginação humana, mas faz parte do plano de redenção do Deus Altíssimo, preparado desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele preparou todas essas glórias antes da fundação do mundo. Sabendo na sua onisciência que o homem pecaria, Deus não deixou o homem no seu próprio caos, mas ele, quando planejou a criação, pela sua sabedoria eterna, sabendo da queda, ele também planejou a redenção e o estado eterno para todos nós. Deus como centro para sempre. Apocalipse 22 também revela que o trono de Deus e do Cordeiro estará no centro da cidade, no meio do seu povo. É Deus como centro da vida. Aqui, nesse mundo, nesse momento da existência, existe uma luta constante para quem vai ficar no centro da nossa existência. Nós vivemos tempos onde o ser humano busca a primazia, busca estar no centro. Os cultos são antropocêntricos, os louvores são antropocêntricos, ou seja, onde o homem está no centro, onde o homem é a figura principal. Muitos cultos, muitos louvores, muitas pregações esquecem até o nome de Deus, porque o que importa são os problemas do ser humano, de relacionamento entre eles. São os seus desejos, as suas dificuldades psicológicas, seus traumas. O mundo hoje, até mesmo no meio cristão, até mesmo os cultos, até mesmo os louvores, as pregações, não estão entronizando Deus. São tudo antropocêntrico. Mas em Apocalipse 22, nos revela que o trono de Deus e do Cordeiro estará no centro da cidade, no meio do seu povo. É Deus no centro da vida de cada um dos seus redimidos. Por fim, nesse tempo, Deus ocupará de fato e de direito para sempre o primeiro lugar, o centro da nossa existência. O pecado não estará mais no centro, o ego não estará mais no centro, mas Deus estará permanentemente e perfeitamente no centro da nossa vida. Ele será o sol e a luz que ilumina eternamente. Seremos sustentados por sua presença contínua. Não teremos mais esta guerra, esta fadiga da inclinação do pecado, porque Deus estará
permanentemente no centro da nossa existência, nos satisfazendo em tudo que precisamos. Então o serviremos para sempre e contemplaremos de forma gloriosa a sua face. Apocalipse 22, 3 a 5 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esta é uma verdade gloriosa. Olha o que João está dizendo em Apocalipse: não haverá qualquer maldição. Estado eterno, estado perfeito. Na grande cidade, na cidade santa, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte estará o nome dele, ou seja, nós seremos marcados. A nossa mente estará completamente cativa de Deus. Nós não pensaremos mais as maldades que pensamos aqui. Nós não desejaremos mais as podridões deste mundo, porque nada disso será realidade. Será uma realidade de eterna perfeição. Essa esperança é o que move a vida do verdadeiro salvo. Quem foi justificado, regenerado e santificado anseia por ser glorificado, a fim de adentrar no reino celestial e contemplar a face do Senhor por toda a eternidade. Como eu já falei lá no início da aula, justificação é algo glorioso. Você saber que foi justificado, você saber que foi aceito por Deus, que a justiça de Cristo foi imputada a nós e nós somos aceitos por Deus. É maravilhoso. Regenerado, nós sairmos do estado de mortos em delitos e pecados e vivos para Cristo, santificados, sem a influência do pecado, sem o governo do pecado, sem a escravidão do pecado. Tudo isso é maravilhoso, é glorioso, mas há um momento final da nossa existência, que deve ser a esperança de todo cristão. Deve ser a esperança de todo aquele que foi justificado, regenerado e santificado. Deve ser a esperança máxima de cada um de nós. Um dia adentrar o reino celestial e contemplar a face do Todo-Poderoso por toda a eternidade, com a certeza de que Ele será o centro, de que Ele estará no centro de toda a nossa existência, de que o pecado não mais nos molestará. O pecado não mais nos afetará, não mais nos prejudicará, não mais nos ferirá, mas nós estaremos perfeitamente e eternamente satisfeitos em Deus. Terceiro tópico, vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso. Eita, essa é a nossa esperança e essa é a nossa luta. Viver o futuro glorioso no presente trabalhoso. Isso é muito importante. Vivendo como glorificados. A esperança cristã em relação à glorificação final nos convida a agir no presente com um estilo de vida coerente com o reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Assim como eu falei que justificação, regeneração e santificação são momentos gloriosos, mas nós ainda devemos esperar a glorificação, que é o momento final, é o ápice da nossa esperança. Nós precisamos entender que o fato de nós esperarmos a glorificação não anula a nossa responsabilidade de ter uma vida coerente com o reino de Deus. Na verdade, a esperança da glorificação passa por vivermos uma vida de acordo com os valores do reino de Deus. Primeiro, justificação, regeneração e santificação. Ninguém viverá o reino eterno, ninguém viverá a glorificação se não viver estes momentos. A esperança cristã em relação à glorificação final nos convida a agir no presente com um estilo de vida coerente com o reino de Deus. Uma vida principalmente santificada. Não se trata de um chamado à inatividade, muito menos a uma vida alienada, desconectada das questões reais da existência. Há problemas reais no mundo
O pecado é real e destrói vidas. E nós precisamos saber disso. E nós precisamos estar comprometidos com a solução para isso. Pelo contrário, essa esperança nos motiva a viver com um propósito que procede de Deus. É uma realidade do céu que já se manifesta em nós. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Paulo está dizendo que nós devemos viver a esperança da restauração. E esse viver, ele implica a vida em obediência, a vida de acordo com os valores do reino. Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas, e a gente até entende, por causa das angústias dessa vida, dos males desta vida, as pessoas estão tão preocupadas com a eternidade que esquecem a realidade. Mas nós não fomos chamados apenas para esperar pela glorificação, mas nós somos chamados para viver a justificação, para viver o novo nascimento, para viver a santificação e a justificação. Como Melk viver a justificação? Viver de forma justa, piedosa, sendo exemplo de justiça. Como viver a regeneração? A regeneração é novo nascimento. Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Um novo nascido, se espera dele uma nova vida. Viver a santificação, distante de tudo que é pecado. Nós esperamos a glorificação, mas nós vivemos uma vida santa. A glorificação é para aqueles que vivem uma vida santa. Mas nós não vivemos em uma redoma, nós vivemos em um mundo que à nossa volta está o caos. Então nós devemos pensar na glória, mas nós devemos pensar na realidade desse mundo, em como transformar a realidade desse mundo. A realidade desse mundo é transformada apenas pela palavra de Deus. Assim, se essa esperança molda a nossa fé, somos desafiados a viver como se já fôssemos glorificados. Que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e ascendemos com Ele aos céus. E agora vivemos no mundo como cidadãos celestiais. Ó reino de Deus, o reino de Deus já opera em nós. Colossenses 3, de 1-3 nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Paulo diz aqui, pensais nas coisas do alto, é no sentido de que o seu caráter deve ser moldado de acordo com as coisas do alto, de acordo com as coisas do céu. Não é para nós simplesmente ignorarmos o sofrimento, ignorarmos o pecado, ignorarmos as pessoas, não. Quando Paulo diz para nós pensarmos nas coisas do alto, está falando para nós pensarmos no caráter celestial. Nós não podemos mais viver de acordo com o mundo. Olha o que o texto diz aqui, ó. Assim, se essa esperança molda a nossa fé, somos desafiados a viver como já se fôssemos glorificados. É em relação ao nosso caráter, em relação à nossa santidade. Nós não vivemos mais aqui nesse mundo desejando o pecado. Nós não vivemos mais nesse mundo cheio de cobiça, cheio de orgulho, de vaidade, cheio de arrogância, cheio de violência, de imoralidade. Não, nós vivemos de acordo com o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo sempre vai nos fazer olhar para as pessoas que estão vivendo no pecado e sentir misericórdia, orar por elas, pregar para elas, para que elas também vivam a experiência de morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo. Sendo canais da água da vida, nós temos uma missão nesta terra. Como eu acabei de dizer, nós não podemos olhar para a glorificação como o momento ápice da nossa vida e como se as pessoas à nossa volta não pudessem estar lá, apenas nós. O mundo vive em desordem e, como reflexo da desordem da criação, as pessoas também vivem em desordem interior e exterior. Contudo, nós temos rios de água viva que correm no coração do salvo por intermédio do Espírito Santo. Jesus diz isso, o próprio Jesus diz isso. João que escreve, mas Jesus diz isso.
Jesus diz 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava do Espírito Santo. Quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, ele fala, se você beber da água que eu te der, você terá um rio que flui para a eternidade, ou seja, vida eterna. Vida eterna. O mundo vive em constante desordem. O mundo vive em uma profunda desordem, mas há uma esperança. Há algo que está em nós, que nós podemos oferecer para este mundo. É a vida de Cristo. Olha só o que diz aqui o texto. O mundo vive em desordem, como reflexo da desordem da criação. As pessoas também vivem em desordem interior e exterior. As pessoas são confusas, as pessoas estão traumatizadas, mas nós temos algo a oferecer para essas pessoas. Jovem, professor, explore isso com seus alunos, para que os jovens sejam rios de água viva para seus colegas, que eles falem de Jesus, que eles transmitam esperança para os seus colegas, para os seus familiares, que eles sejam instrumentos de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, nós somos o vaso de barro, mas em nós há um conteúdo extraordinário. Como diz Paulo em 2 Coríntios, nós temos o ministério da reconciliação. Há um mundo desordenado, há um mundo perdido, mas nós temos o rio de água viva em nós e nós podemos ser fonte de bênção para esse mundo. Assim como esse rio cura, restaura, renova, somos chamados a levá-lo àqueles que se encontram no profundo deserto espiritual. Somos os canais pelos quais o Espírito Santo deseja saciar a sede do sedento, curar as feridas do ferido e fluir na vida de quem perdeu o propósito. Somos esses canais divinos para esse tempo. Apocalipse 22:17 diz, o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Mas quem irá falar para eles? Como que eles irão beber? Paulo diz lá isso em Romanos. Como irão eles crer se não há quem pregue? Como? Como irão eles serem saciados se nós não oferecermos? Se nós não falarmos que tem essa água viva? Então, professor, explore isso com seus alunos, para que eles sejam despertados a falar de Jesus para pessoas. Nós vivemos em um mundo caótico, as pessoas estão desesperadas e elas precisam de refrigério. E nós temos esta água viva, nós somos este canal que vai levar essa água até a alma dessa pessoa para que ela tenha o refrigério. Uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Viver com Deus no centro de tudo é caminhar na contramão de um mundo que coloca o ser humano numa posição que deve pertencer somente a Deus. Isso é um problema seríssimo. Tem uma frase de uma canção daquela banda Novo Som que diz: ser cristão é caminhar na contramão dos sistemas que vão contra as leis da salvação. As leis da salvação colocam Deus no centro da existência humana, no centro da existência do universo. Mas esse mundo coloca o ser humano no centro. Nós vivemos em uma caminhada, nós estamos em uma caminhada que andamos na contramão do mundo, porque o mundo coloca o ser humano no centro, mas Deus é quem deve estar no centro. Por isso, os valores do mundo são outros, suas prioridades são diferentes, seu estilo de vida é distinto e suas decisões seguem outra lógica. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo tem os seus valores, mas os nossos valores são os valores do céu. Em contraste com um mundo centrado no ego, o salvo vive centrado em Deus, por meio de seu Filho, na força do Espírito Santo. Seus valores refletem os de Cristo. Suas prioridades estão alinhadas com as de Cristo. Seu estilo de vida imita o de Cristo e suas decisões são guiadas pela vontade de Cristo. Nesse mundo centrado no homem, Deus é o nosso centro. Deus deve ser o nosso centro. Professor, explore isso com seus alunos. Louvores, pregações,
antropocêntricas não devem estar em nossos corações, não deve estar em nossa mente. Os nossos louvores precisam ser teocêntricos, os nossos cultos precisam ser teocêntricos, as pregações que ouvimos e fazemos precisam ser teocêntricas. Precisa colocar Deus no centro, precisa falar para o homem que ele precisa de Deus e não de psicologia, de coach ou de qualquer outra coisa que não seja Deus. Nossa conclusão: a salvação não é apenas uma realidade passada ou presente, mas também uma promessa futura gloriosa. Ela será plenamente consumada na glorificação do crente e na renovação de toda a criação. Isso nos impulsiona a viver com propósito, santidade e esperança. Jovens, cheios do Espírito Santo, vivem com os olhos voltados para a eternidade e os pés firmados no presente. Mesmo em meio às lutas, dúvidas e desafios, sabemos para onde estamos indo. Nossa caminhada tem direção. Estamos indo ao encontro da glória que nos está prometida em Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.